30 de novembro de 2024, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração contundente direcionada aos países membros do BRICS. Em uma postagem em sua rede social, Trump afirmou que os países do BRICS devem manter o compromisso com o dólar americano em suas transações comerciais. Caso contrário, ele ameaçou impor tarifas de 100% sobre os produtos desses países, dificultando sua entrada no mercado norte-americano. Contexto do BRICS e a discussão sobre desdolarização. O BRICS é um grupo de economias emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Recentemente, o bloco tem discutido alternativas ao uso do dólar em transações comerciais, buscando reduzir a dependência da moeda norte-americana. Essa iniciativa ganhou força após as sanções econômicas impostas pelo Zekera na Rússia em 2022, que incentivaram os países do BRICS a explorar novas opções financeiras. A reação de Trump e suas implicações. A ameaça de Trump de impor tarifas de 100% aos países do BRICS, caso adotem uma moeda alternativa ao dólar, reflete a postura protecionista de sua administração. Essa medida visa proteger a hegemonia do dólar no comércio internacional e evitar que outras moedas ganhem espaço nas transações globais. Especialistas alertam que a implementação de tais tarifas poderia desencadear uma guerra comercial, afetando negativamente as economias envolvidas e aumentando os custos para os consumidores. Para o Brasil, membro do BRICS, a ameaça de tarifas elevadas representa um desafio significativo. O país possui uma relação comercial estreita com os Estados Unidos, e a imposição de tarifas de 100% poderia afetar negativamente setores-chave da economia brasileira. Além disso, a busca por alternativas ao dólar nas transações comerciais poderia ser dificultada, já que os EUA têm influência considerável sobre o sistema financeiro internacional. Em resposta às ameaças de Trump, os países do BRICS podem intensificar seus esforços para desenvolver mecanismos de pagamento alternativos e fortalecer suas moedas locais. A criação de uma moeda comum do BRICS, embora ainda em discussão, poderia ser uma solução para reduzir a dependência do dólar. Além disso, a expansão de acordos comerciais bilaterais e multilaterais que utilizem moedas locais pode ser uma estratégia viável para contornar as tarifas impostas pelo Simetrisk-Ekniwonan. A recente ameaça de Donald Trump de impor tarifas de 100% aos países do BRICS, caso adotem uma moeda alternativa ao dólar, destaca a tensão crescente no comércio internacional. Os países do BRICS, incluindo o Brasil, enfrentam desafios significativos para manter suas economias estáveis e buscar alternativas viáveis ao dólar. As próximas ações desses países serão cruciais para determinar o rumo das relações comerciais globais e a dinâmica econômica internacional. O papel do dólar na economia global e o impacto das mudanças no BRICS. O dólar americano tem sido a principal moeda de reserva e transação internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial, consolidado pelo Acordo de Bretton Woods. Ele está presente em mais de 60% das reservas cambiais mundiais e em quase 90% das transações cambiais globais. Essa hegemonia permite aos Estados Unidos manterem um controle indireto sobre a economia global, influenciando taxas de juros, políticas monetárias e até sanções econômicas. No entanto, a desdolarização, defendida pelo BRICS, propõe um cenário em que as economias emergentes tenham maior autonomia financeira, podendo realizar transações em suas próprias moedas ou criar uma moeda comum. Esse movimento é visto pelos EUA como uma ameaça direta à sua posição de liderança econômica e ao poder geopolítico que essa posição proporciona. A retórica de Trump e suas implicações estratégicas. A retórica agressiva de Trump, com ameaças de tarifas, reflete uma estratégia voltada para preservar os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. Durante sua primeira presidência, Trump adotou uma política protecionista, aplicando tarifas pesadas contra aliados e rivais comerciais, como a China, com o objetivo de corrigir déficits comerciais. Com sua possível volta ao poder, o discurso de manter o dólar como centro das transações globais é uma extensão de sua visão de America First. No entanto, a imposição de tarifas aos países do BRICS poderia intensificar as tensões comerciais e diplomáticas, levando a uma fragmentação ainda maior na economia global.
com blocos econômicos se distanciando dos Estados Unidos. Os desafios da criação de uma moeda comum no BRICS. Uma das alternativas mais discutidas pelo BRICS é a criação de uma moeda comum para transações comerciais. Esse modelo, inspirado na União Europeia, enfrenta desafios consideráveis. Primeiro, a diversidade econômica entre os membros do bloco. Enquanto a China é uma potência industrial e exportadora, países como o Brasil e a África do Sul possuem economias mais dependentes de commodities. Além disso, questões políticas, como as tensões entre Índia e China, dificultam o alinhamento necessário para uma moeda comum. Outro ponto crítico é a falta de infraestrutura financeira integrada, como um sistema de pagamentos unificado e regulamentações padronizadas. Ainda assim, a ideia de uma moeda comum representa um passo simbólico importante contra a hegemonia do dólar. Impactos no Brasil e as dilemas econômicos. O Brasil, como maior economia da América Latina, tem no BRICS uma oportunidade de diversificação de parcerias comerciais, especialmente com a China, seu principal parceiro. No entanto, a ameaça de tarifas do ZEU coloca o país em uma posição delicada. Grande parte das exportações brasileiras, especialmente agrícolas, depende do mercado americano. Ao mesmo tempo, alinhar-se completamente ao BRICS e buscar a desdolarização pode gerar atritos com Washington, afetando não apenas o comércio, mas também investimentos e alianças estratégicas. Assim, o Brasil precisará equilibrar interesses econômicos e geopolíticos para evitar impactos negativos em sua economia doméstica. As reações globais ao movimento de desdolarização. O movimento de desdolarização não é exclusivo do BRICS. Outros países e blocos, como a União Europeia, também têm buscado maior independência do dólar, especialmente após as sanções econômicas do ZEU contra a Rússia em 2022. Essas sanções destacaram os riscos de depender excessivamente de uma moeda controlada por um único país. Além disso, o avanço tecnológico, como o uso de moedas digitais por bancos centrais, oferece novas possibilidades para reduzir a influência do dólar. No entanto, a transição para um sistema financeiro mais diversificado é lenta e enfrenta resistência de setores tradicionais que se beneficiam do status quo. Possíveis consequências de longo prazo. Se os países do BRICS conseguirem implementar medidas concretas para reduzir a dependência do dólar, o impacto na economia global será significativo. A perda do status de moeda de reserva global para o dólar poderia aumentar os custos de financiamento para os Estados Unidos, enfraquecendo sua capacidade de influenciar outras nações economicamente. Além disso, uma economia global mais fragmentada, com múltiplas moedas dominantes, traria novos desafios para o comércio internacional, exigindo maior coordenação entre diferentes sistemas financeiros. Por outro lado, a diversificação das moedas pode aumentar a estabilidade global, reduzindo os riscos associados à dependência de uma única moeda.